Vamos então agora dar início à resolução da tarefa número 11, da página 23, que é sobre a unidade astronómica. Mas antes de iniciar a resolução desta tarefa, vamos resumir aqui a metodologia para adição e divisão de números em notação científica. Para efetuarmos a adição de números em notação científica, é necessário que as potências de base 10 tenham o mesmo expoente. Isto é, para adicionarmos estas parcelas, adicionamos os primeiros fatores e multiplicamos pela mesma potência de base 10 e com o mesmo expoente, porque elas são todas iguais. No fundo, aplicamos aqui a propriedade distributiva, porque o elemento comum aqui será a potência de base 10. Portanto, aqui existe o primeiro fator, que é igual à soma de todos os primeiros fatores dos números, e o segundo fator é a mesma potência de base 10. Se por acaso pretendemos adicionar números que não tenham a mesma potência de base 10, teremos que fazer a conversão de todas elas para o mesmo expoente e a partir daí aplicamos a metodologia. Vamos ver então um exemplo. Temos então 2,1 vezes 10 à quinta, mais 3,2 vezes 10 à quarta, mais 4,6 vezes 10 à sexta. Como nós podemos verificar aqui, os expoentes são todos diferentes, portanto não existe aqui um fator comum. Vamos fazer então a conversão das potências para uma mesma base e vamos admitir que pretendemos fazer a conversão para a potência de base 10 e expoente igual a 4. Neste caso, a potência de base 10 com o menor expoente. Então, como é que fica? 2,1 vezes 10 à quinta é igual a 2,1. 10 à quinta podemos decompor em 10 vezes 10 à quarta. Esta é a propriedade recíproca da multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Isto é, quando nós pretendemos multiplicar potências com a mesma base e expoentes diferentes, neste caso expoente 1 e expoente 4, dá-se a mesma base e somos os expoentes. 1 mais 4 dá 5. Nós estamos a fazer agora o recíproco. 10 à quinta é exatamente igual a 10 vezes 10 à quarta. Então, já temos a nossa potência de base 10 e expoente igual a 4. Vamos juntar estes dois fatores. 2,1 vezes 10 dá 21. Então, 2,1 vezes 10 à quinta é exatamente igual a 21 vezes 10 à quarta. O nosso 3,2 vezes 10 à quarta já está com a potência de base 10 e expoente igual a 4. Não é necessário fazermos nenhuma conversão. Vamos converter agora este 10 à sexta em 10 à quarta. Então fica 4,6 vezes 10 à sexta é igual a 4,6 vezes o quê? 10 à sexta posso decompor em 10 ao quadrado vezes 10 à quarta, porque 2 mais 4 é igual a 6. Então ficamos com 4,6 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 4,6 vezes 100 dá 460 vezes 10 à quarta. Temos então as nossas parcelas com a mesma potência de base 10, que é 10 à quarta. Pomos em evidência o 10 à quarta e somamos os respectivos primeiros fatores, 21 mais 3,2 mais 460. Somando estes três fatores dá 484,2 vezes 10 à quarta. Se nós pretendermos apresentar este resultado sob a forma de notação científica, este número não está a representar sob essa forma. E não está porquê? Porque o primeiro fator não é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. É 484,2, ou seja, maior do que 10. Então podemos decompor isto como 484,2 é igual a 4,842, que é exatamente o número compreendido entre 1 e 10, vezes o quê? Vezes 10 ao quadrado. Porquê? Porque 4,842 vezes 100 dá 484,2. Agora vamos juntar estas duas potências. Fica então 4,842 vezes 10 elevado a quê? É 2 mais 4, ou seja, 10 elevado a 6. Temos então a nossa adição efetuada e representada sob a forma de notação científica. No caso da divisão de números em notação científica, não há nenhuma particularidade. Nós queremos dividir o número A vezes 10 levantado a N pelo número B vezes 10 levantado a M. O que é que nós fazemos? Dividimos os primeiros fatores, A sobre B, e fazemos a divisão de respectivas potências. Neste caso, aplicamos a regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Isto é, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes, N menos M. Portanto, o primeiro fator ficará igual à divisão dos respectivos primeiros fatores, dos números, e a potência de base 10 será a diferença entre os expoentes conforme a regra de potências. Notamos então aqui que a potência de base 10 na divisão não é necessário fazer nenhuma redução. Tanto podem ser iguais como diferentes. Se forem iguais, o que é que significa? Significa que pode simplificar o 10 levantado a n a dividir por 10 levantado a n. Portanto, o nosso resultado será apenas a divisão entre os primeiros fatores. Vamos ver então um exemplo
4,8 vezes 10 à oitava a dividir por 1,2 vezes 10 à quinta. Fazemos a divisão dos respectivos primeiros fatores, ou seja, 4,8 dividido por 1,2 e vamos dividir as respectivas potências. Para dividirmos estes dois números podemos utilizar a calculadora ou então, se não quisermos, transformamos estes números decimais em frações. 4,8 são 48 décimos, 1,2 são 12 décimos. Simplificamos o 10 com o 10, fica 48 dividido por 12, ou seja, igual a 4. A divisão das respectivas potências, ou seja, dos respectivos segundos fatores, será a divisão entre potências com a mesma base e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 8 menos 5 dá 3. Portanto, isto é igual a 4 vezes 10 ao cubo. Este resultado que nós obtivemos aqui já está na forma de notação científica. Porquê? Porque o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vamos então passar à resolução da nossa tarefa 11, propriamente dita, e vamos aqui aprender o conceito de unidade astronómica. A unidade astronómica, que se designa por UA, as primeiras duas letras de cada uma das palavras, é a unidade de medida utilizada pelos cientistas para medirem, através de telescópios, distâncias dentro do Sistema Solar. Uma unidade astronómica corresponde aproximadamente à distância média entre a Terra e o Sol. Isto é, a distância entre a Terra e o Sol é igual a 1,5 vezes 10 levantado a 8 km. Ora bem, nós estamos habituados, quando fazemos medições de distâncias, utilizamos o metro, eventualmente utilizamos o quilómetro quando fazemos a medição de distâncias entre localidades, numa viagem, não é? Simplesmente, no espaço, o quilómetro é uma medida muitíssimo pequena e, portanto, então definiu-se que a unidade de medida no espaço é a unidade astronómica, que corresponde a este valor em quilómetros, não é? Isto é como seja a nossa unidade de medida a uma escala que nós estamos habituados, que é o quilómetro. Simplesmente no espaço não é o quilómetro que se utiliza, mas é 1,5 vezes 10 levantado a 8 km. Vamos então à primeira pergunta. Determina a distância média dos planetas ao Sol em unidades astronómicas usando a notação científica. Como nós podemos ver aqui, a distância média dos planetas é-nos dado em quilómetros. Podemos fazer então o cálculo da distância média dos planetas ao Sol em quilómetros e depois converter essa distância média a unidades astronómicas. Então, como é que nós calculamos a distância média? Calculamos a soma das distâncias ao Sol de cada um dos planetas e dividimos pelo número de planetas. E depois, tendo calculado a distância média dos planetas ao Sol, fazemos a conversão para unidades astronómicas. No fundo, o que nós temos aqui é uma proporção simples, não é? Se uma unidade astronómica corresponde a 1,5 vezes 10 levantado a 8 km, então esta distância média corresponderá a x unidades astronómicas, onde x, que é a nossa distância média dos planetas ao Sol em unidades astronómicas, é igual à distância média dos planetas ao Sol em quilómetros, é dividido pela unidade astronómica em quilómetros. Vejamos então. No caso de Mercúrio, nós temos 5,8 vezes 10 à sétima km. Vamos então converter todas as potências base 10 para o expoente mais pequeno, neste caso, o expoente 7. E então, neste caso, nós já temos a nossa notação científica. No caso de Vênus, temos 1,1 vezes 10 à oitava, que é exatamente igual a quê? Passando isto para 10 levantado a 7, é 10 vezes 10 levantado a 7. 1 mais 7 dá 8. Então ficamos com 1,1 vezes 10, ou seja, 11 vezes 10 à sétima quilómetros. No caso da distância da Terra ao Sol, temos a potência de base 10 e expoente igual a 8. Convertemos na mesma para expoente igual a 7. Fica então 1,5 vezes 10, fica 15 vezes 10 à sétima quilómetros. No caso de Marte, fica... como tem 10 à oitava, é mesmo o tipo de conversão, fica então 2,3 vezes 10, ou seja, 23 vezes 10 à sétima. No caso de Júpiter, a potência de base 10 também tem expoente 8, fica então 7,8 vezes 10 vezes 10 levantado a 7, ou seja, 78 vezes 10 à sétima. Depois temos Saturno, ficará 1,4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à sétima. Porquê? Porque 2 mais 7 é igual a 9, é nosso expoente 9. Fica então 1,4 vezes 100, ou seja, 140 vezes 10 à sétima. Depois temos Urano, fica 2,9 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à sétima, ou seja, 290 vezes 10 levantado a 7. E finalmente Neptuno, ficará então 4,5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à sétima, ou seja, 450 vezes 10 à sétima. Calculando então a distância média dos planetas ao Sol em quilómetros, nós vamos querer somar estes números.
Ora, como todas as potências de base 10 já têm expoente igual a 7, nós pomos em evidência essa potência. Então ficamos com a soma dos primeiros fatores, ficará então 5,8 mais 11, mais 15, mais 23, mais 78, mais 140, mais 290 e mais 450. Isto vezes 10 levantado a 7. Dividimos pelo número de planetas, neste caso 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isto para calcular a distância média. O que nós temos no numerador é a soma das distâncias dos planetas. Dividindo pelo número de planetas, vamos calcular a distância média. Então ficamos com, fazendo esta soma, fica com 1012,8 vezes 10 à sétima dividido por 8. Isto é que nós temos aqui no denominador 8 vezes 10 levantado a 0. Então dividimos os primeiros fatores, isto é 1012,8 dividido por 8, vezes a divisão das potências. 10 levantado a 7 a dividir por 10 levantado a 0 é 7 menos 0. É 7, é 10 levantado a 7. Então fica 1012,8 dividido por 8 dá 126,6 vezes 10 à sétima. Escrevendo então este valor em notação científica, temos que passar isto para 1,266. 1,266 significa vezes 10 levantado a 2, 10 levantado a 2 vezes 10 levantado a 7 dá 10 levantado a 9. Portanto, esta é a distância média dos planetas ao Sol em quilómetros. Agora temos que converter esta distância média, que está em quilómetros, a unidades astronómicas. Fazendo então o quociente, fica então a distância média, que é 1,266 vezes 10 levantado a 9, a dividir por 1,5 vezes 10 levantado a 8. Dividimos os primeiros fatores e dividimos depois os segundos fatores. Aqui 1,266 dividido por 1,5 dá 0,844 e aqui fica divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 10 levantado a 9 menos 8 é 10 levantado a 1, ou seja, isto é igual a 0,844 vezes 10. Isto não está em notação científica. Porquê? Porque o primeiro fator é inferior a 1. Multiplicando então 0,844 por 10, obtemos 8,44 unidades astronómicas. Se quiséssemos representar isto sob a forma de potência de base 10, bastaria multiplicar isto por 10 levantado a 0, não é? 10 levantado a 0 é 1, portanto, poderíamos representar sob a forma de potência de base 10. Vamos então passar à segunda pergunta, que diz o seguinte: imagina que não sabias a posição de cada um dos planetas relativamente ao Sol. Para respondermos a esta questão, vai ser necessário conhecermos o conceito de ordem de grandeza de um número escrito em notação científica. Quando nos referimos à ordem de grandeza do número escrito em notação científica, referimos à potência de base 10 que aí aparece. Por exemplo, a ordem de grandeza do número 2,7 vezes 10 à sexta, representada na forma de notação científica, e está representada na forma de notação científica porquê? Porque o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o segundo é uma potência de base 10 e expoente inteiro. A ordem de grandeza é exatamente 10 levantado a 6. Isto é a potência de base 10 desse número escrito em notação científica. Então a primeira pergunta da segunda questão é a seguinte: indica um planeta cuja distância média ao Sol seja da mesma ordem de grandeza da Terra. Essa distância é maior ou menor do que a Terra. Porquê? Como nós podemos verificar aqui, dos planetas mencionados, apenas estes três, ou seja, Vênus, Marte e Júpiter, têm a mesma ordem de grandeza do que a Terra. E têm a mesma ordem de grandeza porquê? Porque a potência de base 10 tem o mesmo expoente, 10 oitava, 10 oitava, 10 oitava e 10 oitava. Então podemos dizer que a distância média de Vênus ao Sol é 1,1 vezes 10 levantado a 8. Isto é da mesma ordem de grandeza da distância média da Terra ao Sol. E é menor. E é menor porquê? Porque o primeiro fator, que é 1,1, é menor do que 1,5. A distância média de Marte ao Sol já é 2,3 vezes 10 levantado a 8. É da mesma ordem de grandeza da distância média de Terra ao Sol, mas é maior. É maior porquê? Porque 2,3 é maior que 1,5. E a distância média de Júpiter ao Sol é 7,8 vezes 10 levantado a 8. É da mesma ordem de grandeza da distância média da Terra ao Sol e também é maior. É maior porquê? Porque 7,8 é maior que 1,5. Vamos passar à segunda questão. Justifica sem calcular o valor das potências de base 10 que a distância de Vênus ao Sol é inferior à distância de Júpiter ao Sol. Para isso é necessário recordarmos o seguinte: para compararmos números escritos em notação científica, verificamos se as potências de base 10 têm expoentes diferentes e neste caso é maior
o número cuja potência de base 10 tiver maior expoente. Se as potências de base 10 não tiverem o mesmo expoente, é maior o número cujo fator entre 1 e 10 for superior. Então, no nosso caso, se nós queremos comparar a distância de Vênus ao Sol e de Júpiter ao Sol, nós sabemos que a distância de Vênus ao Sol é 1,1 vezes 10 elevado a 8 e a distância de Júpiter ao Sol é 7,8 vezes 10 elevado a 8. Então podemos verificar que estamos nesta segunda situação. Isto é, as potências de base 10 têm o mesmo expoente, que é 10 elevado a 8, neste caso o expoente 8. Então nós temos que analisar os primeiros fatores. Não é assim? Portanto, 1,1 vezes 10 elevado a 8 é menor do que 7,8 vezes 10 elevado a 8. E é menor porquê? Porquê? Porque o primeiro fator do segundo número é maior do que o primeiro fator do primeiro número. 7,8 é maior que 1,1. A linha B justifica, sem calcular o valor das potências de base 10, que a distância de Neptuno ao Sol é superior à distância de Mercúrio ao Sol. A distância de Mercúrio ao Sol é 5,8 vezes 10 elevado a 7 e a distância de Neptuno ao Sol é 4,5 vezes 10 elevado a 9. Então, neste caso, estamos na primeira situação, em que as potências de base 10 têm expoentes diferentes. Nós temos que ter atenção ao expoente da base 10. 4,5 vezes 10 levantado a 9 é maior do que 5,8 vezes 10 levantado a 7 e é maior porquê? Porque a potência de base 10 do primeiro número é maior do que a potência de base 10 do segundo número. 10 levantado a 9 é maior que 10 levantado a 7. Porquê? Porque 10 levantado a 9 é exatamente 10 levantado a 7 vezes 10 ao quadrado. Podemos então concluir que a distância, sem fazer contas, a distância de Neptuno ao Sol é superior, que é esta, a distância de Neptuno ao Sol é superior à distância de Mercúrio ao Sol, que é 5,8 vezes 10 levantado a 7.